Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, começando um novo dia, no desejo e na expectativa de que a palavra de Deus chegue ao seu coração e faça diferença na sua vida. Quero me dirigir agora a você que justamente hoje completa mais um ano de vida. Parabéns para você, que Deus o abençoe grandemente, que o Senhor cuide de cada área do seu viver. A todos, um convite. Vamos dedicar os próximos momentos à reflexão em torno da palavra de Deus. Eu acredito que há algo que Deus pode falar ao seu coração nesse instante. Eu lhe pediria, portanto, que nos concedesse um pouco de sua atenção e que os próximos momentos, não são muitos, apenas alguns, fossem reservados para a leitura da palavra de Deus e para algumas considerações a partir daquilo que lemos. Vamos juntos, portanto, ler as Escrituras e você é meu convidado para esses momentos de reflexão em conjunto, esses momentos quando eu quero dividir, compartilhar com você alguma coisa que a palavra de Deus nos diz. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. É interessante o modo como a palavra de Deus se refere à responsabilidade pessoal. Todo esse capítulo do livro do profeta Ezequiel é dedicado especificamente a esse tema. Ele fala exatamente sobre este assunto, a questão da responsabilidade pessoal. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso se deve ao fato de que somos livres. Somos independentes. Apesar da influência que alguém pode exercer sobre nós, nós temos a liberdade para tomar as nossas decisões. E o texto lembra, inclusive, que mesmo os pais não respondem pelos erros de seus filhos, nem vice-versa. Os filhos também não respondem pelos erros de seus pais. Lembra-nos, por exemplo, que quando, como pais, nos empenhamos na formação dos nossos filhos, na instrução dada a eles, nós tentamos ajudá-los em suas decisões e em seus acertos, mas não temos completo domínio sobre eles. Eles têm sua liberdade e, principalmente a partir do momento em que ganham certa independência, vão tomar suas decisões, e é óbvio que nossa influência, nossos conselhos, nossas recomendações terão algum peso no rumo que darão à sua vida, mas não determinarão diretamente o seu caminhar. Eles poderão tomar suas decisões e poderão acertar ou errar em suas escolhas. E aqui é preciso identificar muito claramente a questão da responsabilidade pessoal e a questão das consequências dos nossos erros. A Bíblia nos mostra claramente que em nossa relação com Deus precisamos considerar o pecado com sua punição, com seu castigo, com seu preço. E nesse aspecto, nossa responsabilidade é absolutamente pessoal. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Daí a expressão, a alma que pecar, essa morrerá. E aqui a Bíblia fala de morte não apenas física, mas refere-se à morte como condenação eterna. Morte eterna. Condenação. Nesse aspecto, cada homem responde por seu próprio pecado, por seus próprios erros. Eu não sou absolutamente condenado ou castigado pelos pecados de outra pessoa. Eu serei condenado pelos meus pecados até o momento em que a minha experiência com Cristo me isentar dessa condenação. E é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa dizer, inclusive, que se a minha responsabilidade em relação ao meu pecado é individual, se a minha condenação é individual, da mesma forma a salvação é individual. Eu não transfiro para os meus filhos a condenação pelos meus erros, mas também não transfiro aos meus filhos a salvação que eu tenho em Jesus Cristo. A salvação também é pessoal. Os pais não usufruem da salvação de seu filho, nem o filho usufrui da salvação de seu pai. Mas eu preciso entender, inclusive, que há uma distinção entre castigo, condenação e consequência. E aqui eu quero lembrar duas coisas fundamentais. Quando se refere à consequência do pecado, eu preciso entender, primeiro,
que a consequência do pecado, esta não é apenas pessoal. E aí sim, meus filhos, no caso específico da minha experiência, minhas filhas, certamente sofrerão as consequências dos meus pecados, dos meus erros, das minhas escolhas equivocadas. Condenação não, a condenação é pessoal, mas consequências sim. Nós sofremos as consequências dos erros dos nossos pais, assim como usufruímos os benefícios dos seus acertos. Colhemos aquilo que plantaram, seja isto bom ou ruim. Os filhos colhem, sim, as consequências, os resultados e os frutos das escolhas de seus pais. E é nesse sentido que a palavra de Deus chega a dizer que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. Não em termos de condenação, porque a responsabilidade é pessoal, mas em termos de consequências. Não em termos de salvação, porque a salvação é individual, mas em termos de frutos. Nós vivemos os frutos das escolhas de nossos pais. Nossos filhos também conviverão com os frutos das nossas escolhas. E a outra coisa a entender aqui é que a minha salvação em Cristo Jesus não me isenta das consequências dos meus erros. Isenta-me sim da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Em Cristo eu tenho a total libertação da minha culpa, da minha condenação, e, portanto, tenho acesso à vida eterna. Mas enquanto eu vivo aqui na terra, eu ainda conviverei com as consequências dos meus erros, assim como conviverei com os frutos dos meus acertos. E assim, ao longo da minha vida, as minhas escolhas definirão muitas das consequências que eu viverei amanhã, o que significa que eu devo ter responsabilidade em relação à minha salvação, concedida em Cristo Jesus, mas também em relação a minhas ações, cujos frutos serão experimentados por mim e pelos outros. Eu queria convidá-lo a orarmos juntos nesse instante. Pai querido, eu te agradeço porque a tua palavra nos ensina sobre os nossos pecados e sobre os seus efeitos. Agradeço, Senhor, a mensagem da salvação e da libertação que temos em Cristo Jesus, e não a condenação para aquele que encontra a salvação em Cristo. Mas eu te peço sabedoria para que as nossas escolhas produzam ao longo de nossa vida frutos positivos em nossa caminhada. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.